E aí galera, como é que tá, beleza? Vamos para mais uma Red Pillzinha aí pra gente acordar pra vida. Primeiramente eu queria falar que eu tenho canal lá no BitChute, né? O nome do meu canal lá no BitChute é Temachal. Aí depois vocês procurem lá e tal, porque eu tô vendo algumas pessoas que produzem vídeo aqui no YouTube falando que parece que dia 10 de dezembro o YouTube vai começar, né, a censurar quem não segue a ideologia, né, do politicamente correto mimimi deles, né. Então, se isso acontecer realmente, os canais, né, decentes, que falam a verdade aqui, forem boicotados, não tem problema. Tem um canal lá no BitChute, beleza? Eu vou deixar o link desse canal do BitChute na descrição desse vídeo aqui, assim como também vou deixar as reportagens, né, o link das reportagens que eu vou falar aqui agora, na descrição aqui do vídeo também, tá? Eu dentro do possível, vou até falar aqui de uma vez, eu dentro do possível vou tentar, né, produzir vídeos e tal, baseado nas coisas que eu vejo no meu entorno, ou às vezes também algumas ideias que de repente aparecem na minha cabeça e eu acho de alguma forma pertinente com a questão MGTOW principalmente, né, ou Red Pill. Então eu vou produzir os vídeos e tal. Só que assim, eu não garanto que eu terei uma quantidade tão elevada de vídeos, porque eu estou, sabe, correndo atrás de muitas coisas na minha vida. De questão de concurso público, de formação acadêmica, eu estou fazendo uma graduação e estou para começar uma pós-graduação, né? Então assim, tem coisas que acontecem na dinâmica nossa da vida que às vezes atrapalham um pouco. Por mais que seja uma bobagem em primeiro momento, né? Mas custa nada gravar um vídeo rapidinho e jogar no YouTube ou na internet de forma mais ampla. Mas isso consome um pouquinho de tempo sim, porque a gente tem que trabalhar legal o assunto dentro da nossa cabeça pra gente não falar bobagem, né? Então pode ser que minha quantidade de vídeos diminua um pouco. Pode ter dias que eu poste 2, 3 vídeos e pode ter uma semana inteira que eu não poste nada. Mas assim, isso vai ser algo realmente comum, normal, porque, como eu falei, eu estou correndo atrás de estudo pra caramba aqui, estou estudando nesse momento, parei para gravar esse vídeo, daqui a pouco eu vou voltar a estudar. Então isso consome tempo, né? Eu vi um vídeo de um canal aqui, MGTOW ou masculinista e tal, que eu vejo muita coisa todo dia, de repente algumas coisas misturam. Eu vi um comentário aqui de 2 lésbicas que mataram a criança e mais ou menos parecido com aquele caso que aconteceu lá em Brasília no começo do ano, que deu repercussão pra caramba, né? Foi mais ou menos parecido. A criança foi espancada, foi morta, de certa forma foi torturada também, porque teve o braço quebrado, e o braço não, a perna, o fêmur, quebrado numa outra oportunidade, enfim. Foi bem parecido, só que um pouquinho mais leve, né? E isso é o tipo de coisa que ninguém noticia. Esse canal que divulgou isso, que eu assisti aqui, me trouxe essa informação e eu resolvi buscar essa informação na internet, né, em algum jornal, algum noticiário. E pasmem os senhores, eu digitei aqui palavras-chave, né, como mãe mata filho, ou lésbicas matam criança, né, ou madrasta mata criança, quebra perna, usei várias palavras aqui, e olha, eu custei para achar um jornal que foi o que noticiou esse caso. Ou seja, se fosse um homem que tivesse feito metade do que essas 2 lésbicas fizeram, estaria passando na televisão o tempo inteiro e sairia tudo quanto é tipo de jornal. Agora, quando é mulher fazendo bobagem, ou pior, lésbicas fazendo bobagem, fica tudo abafado. Você não vai ver na grande mídia, tá? A questão toda é o seguinte, esse caso aconteceu no Mato Grosso, tá? Um menino chamado Davi Gustavo Marques de Souza, que é o que está aqui na reportagem, de 3 anos ele, foi morto pela madrasta, né, entre aspas, na verdade vamos dizer assim, a lésbica, né, que seria o marido da mãe da criança. Então essa lésbica de 22 anos matou o filho da mulher dela, de 25 anos, né, da esposa dela, né, vamos falar dessa forma. E, cara, o menino foi agredido, foi espancado,
E quando foi levado para o hospital, ele já chegou lá morto. Ela simplesmente entregaram ele no hospital e meteram um pé, porque ela sabia que tinham feito bobagem, né? E aí você pergunta, tá, mas primeiro de tudo, se essa criança vivia com uma madrasta, né? Era filho de uma mulher que fazia parte de um relacionamento lésbico. Onde estava o pai da criança? Bem, o pai da criança estava brigando na justiça para pegar a guarda do filho, porque esse menino estava sendo agredido várias vezes, constantemente, inclusive numa dessas agressões pretéritas, ele teve o fêmur quebrado. E quem teve que socorrer ele foi o pai. Teve que levar lá em Cuiabá, segundo a reportagem aqui, porque a lesão foi tão grave que lá na cidade onde a criança vivia com a mãe não tinha como cuidar. Então o pai teve que levar para Cuiabá. E o pai estava brigando na justiça para pegar a guarda do filho que era espancado, mas a justiça feminista que a gente vive, nós já sabemos como é que funciona, né? Deixou o filho, o menininho com a mãe, até ser morto. Agora talvez o juiz ou a juíza, ou sei lá quem, né, conselho tutelar, promotoria de justiça que cuida da vara da infância e adolescência e tal, talvez agora eles resolvam dar a guarda do cadáver pro pai, né? Resumindo aqui a história, as duas lésbicas foram presas, uma criança virou cadáver e temos um pai com a vida destruída, né, o emocional destruído, porque perdeu o filho de uma forma assim tão trágica. Do mesmo jeito que aconteceu em Brasília no começo do ano, com aquele caso do, acho que era Juan, né, o nome do menino. O menino foi torturado, né, foi decepado o órgão sexual e foi picotado, né, esquartejado, né, depois para tentar, quando as lésbicas tentaram, né, se livrar do cadáver. Bem, eu vou deixar o link aqui e conto com os senhores para poder divulgar, porque essas coisas precisam ser divulgadas, tá? Porque quando a mulher fala que o homem é um potencial estuprador, que homens são grotescos e, né, toda aquela bobagem que ela fala dos homens, a mídia fica replicando. Agora, na hora que as mulheres fazem bobagem, eles abafam. Ninguém noticia. Tem uma outra reportagem aqui. Menina de 2 anos... Não, peraí. Mãe mata filho de 3 anos. Quebra membros e estupra criança. Tá aqui. Eu vou deixar o link também nessa reportagem. Uma criança de 3 anos de idade foi assassinada pela mãe, tá? E ela teve, cara, os braços quebrados. Ela foi torturada pela mãe. Ela teve os braços quebrados, ela teve as pernas quebradas. A mãe pisoteou a criança, tá? E ainda por cima, a própria mãe violentou a filha, introduzindo essa criança, essa menina, introduzindo um cano no órgão sexual dessa menina. Tá? E tudo isso aconteceu porque ela estava chorando muito no dia e tinha defecado na própria roupa. Essa foi a justificativa que a mãe deu para a polícia. O marido dela não estava, parece, na casa no momento, ou não participou disso, né? E essa mulher o pessoal tentou lixar essa mulher, os vizinhos, né, na hora que aconteceu. É uma mulher de 19 anos, tá? Fez isso com a própria filha, de 3 anos. E o pessoal tentou lixar, a sorte dela que a polícia chegou lá e a salvou. E detalhe, o pai da criança não estava lá, tá? Ela era mãe solteira e tinha um padrasto. Então, eu acho que eu me expressei mal aqui no começo. Essa mãe foi presa pelo que ela fez com a filha, e o padrasto dela, que parece que estava na casa na hora, mas não participou dos atos, foi, pelo menos na reportagem está falando que ele foi liberado lá porque a investigação ainda não tinha atrelado ele ao crime, né? Parece que não tinha participado. E a gente percebe mais uma vez o quê? Que é uma mãe solteira. Ela pegou, matou a menina e quando ela estava num relacionamento com outro cara, e o pai da criança sabe-se lá onde estava, né? Ou é um cafajeste que ela engravidou em alguma baladinha, alguma festinha, alguma coisa, né? Ou é um cara bacana, decente, que devia estar, né, doido para ter a criança e a justiça não deixou, que é o que costuma acontecer. Essas duas hipóteses são suposições minhas, tá? Não está aqui na reportagem, mas é o que costuma acontecer. Eu vou deixar o link dessas duas reportagens aqui no vídeo para vocês lerem e tirarem as próprias conclusões. Mas o mais importante é que isso seja replicado. A gente precisa comunicar às pessoas, abrir os olhos, para poder as pessoas perceberem que quando a mulher pega e faz umas encrencas dessas, elas fazem de forma terrível. Parece que elas se sentem mais fracas, né, como são de verdade, né? Mas elas se sentem mais fracas que os homens, e de uma forma que elas
de alguma, vamos dizer assim, uma válvula de escape da psique delas para poder não se sentirem tão menorizadas perante os homens, é espancar uma criança, principalmente se for um menino, né, igual esse que eu falei agora há pouco aqui, foi torturado. Sei lá, essa psique desse tipo de mulher é algo que precisa realmente ser estudado pela psicologia de forma séria, né? A psicologia hoje adora falar que homens são grotescos, são arcaicos, que, né, são violentos, mas onde tem problema realmente eles não estudam, que é a mente das mulheres, principalmente das mulheres modernas. É isso aí, galera. Abração pra vocês.